Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um boletim semanal Café com Estrelas, onde eu tomo café e falo das estrelas e do movimento dos astros que estão acontecendo ao nosso redor, e assim a gente consegue se organizar semanalmente de acordo com o movimento dos planetas. Oi, eu sou o Léo Veras e sejam muito bem-vindos à penúltima semana, a última quinzena do mês de dezembro e do ano de 2020. E não faria jus ao ano se não fosse tão agitado quanto o próprio ano de 2020. A gente já veio o mês de dezembro aí lá desde o início falando de um eclipse lunar, falamos de um eclipse solar e agora está falando de um solstício de verão, junto com uma grande conjunção entre Júpiter e Saturno e uma lua crescente, tudo no mesmo dia, começando essa semana agitadíssima que ainda tem Natal. Estamos numa semana de lua crescente e a lua vai transitar entre os signos de Peixes, Áries, Touro e Gêmeos. E crescer nesses signos significa que a gente vai começar a colocar em prática toda aquela expansão, aquele conhecimento que a gente recebeu, que a gente teve um insight, que a gente de alguma forma obteve esse download de conhecimento que foi causado pelos eclipses nas semanas passadas. Agora com o solstício de verão, que é o Sol entrando em Capricórnio, é a mesma coisa, né? Dizer solstício de verão significa que o Sol entrou em Capricórnio no hemisfério sul. A gente já começa a perceber uma temporada de que toda aquela expansão e a visão dos objetivos da nossa vida, do nosso propósito, agora a gente para e olha para esse objetivo e pensa como é que eu vou fazer isso acontecer daqui para frente, o que eu preciso fazer para materializar todas essas ideias e os objetivos que eu tenho para os próximos meses ou para os próximos tempos da minha vida, né? E isso já acontece logo na segunda-feira, então não vou nem entrar muito na análise da semana, porque ela já está agitadíssima no início e no final, enfim, muita coisa acontecendo. Além disso, nessa segunda-feira nós teremos a tal da grande conjunção entre Júpiter e Saturno no signo de Aquário, e essa é uma conjunção que acontece de 20 em 20 anos, e como são planetas que falam da sociedade, eu acho muito importante a gente analisar o caminho que eles vêm fazendo. Então, assim, em 1980, eles já fizeram uma conjunção no signo de Libra, e em 2000 eles fizeram uma conjunção no signo de Touro, e agora eles estão fazendo em 2020 uma conjunção no signo de Aquário. E lá em 2040 a gente vai ter essa mesma conjunção acontecendo em Libra. Então a gente vê aqui uma história do surgimento venusiano nas nossas vidas, afinal a conjunção acontecendo em Libra e em Touro indica Vênus muito presente na sociedade, e a gente percebeu isso pelo aumento do entretenimento nas nossas vidas, onde a televisão começou a fazer muita parte das nossas vidas a partir dos anos 80, nos anos 90 também teve essa grande questão audiovisual nas nossas vidas, onde a gente só conseguia viver se tivesse uma televisão ligada. E a partir de agora que essa grande conjunção acontece em Aquário, a gente começa a entender que cada um tem a sua voz, e cada um tem o seu próprio canal no YouTube, cada um tem a sua página no Instagram, o seu site, e tem alguma coisa para contribuir. Deixou de ser um entretenimento que vai apenas entreter as pessoas e passou a ser uma voz que a gente tem disponível para cada um de nós, inclusive no ambiente de virtualização, que tem tudo a ver com Aquário. E além disso, a gente também, o próprio signo de Aquário nos trazendo a necessidade de aplicarmos a solidariedade nas nossas vidas, no nosso dia a dia, na nossa rotina. A gente está vendo isso na prática, que a gente está precisando trabalhar a nossa questão de solidariedade na sociedade, principalmente brasileira, em que a gente está vendo acontecer uma grande crise da saúde, inclusive uma crise social, e a gente perceber entre as pessoas que estão próximas a gente, a grande dificuldade de ser solidário com a dor do outro. E a gente a gente está cansado de ver notícias de praias lotadas, de shopping lotado, de rua cheia de gente, pessoas não usando máscara, não se cuidando, com toda essa gravidade da situação que a gente está enfrentando. E a grande chamada de atenção dessa conjunção é esse toque de solidariedade que a gente está precisando trazer para o nosso interno, né? Para trazer isso para uma característica social, aplicar essa solidariedade com o outro. E a gente está vendo quem que está sabendo praticar isso e quem não está. E essa é a grande combustão dessa conjunção entre Saturno e Aquário, porque a conjunção é uma combustão de energia, onde dois planetas se encontram no mesmo ponto no céu, exatamente alinhadamente no mesmo ponto no céu. E essa combustão a gente está inclusive percebendo nas pessoas ao nosso redor. Está todo mundo estressado, está todo mundo psicologicamente afetado, está todo mundo assim, atravessando os dias mais complicados da vida, nos últimos momentos, assim, falando ainda de segunda onda e tudo mais, está todo mundo
passando por uma crise. E a combustão, né, o combustível dessa combustão está exatamente nessa falta, nessa ausência de solidariedade que o signo de Aquário tanto fala, que fala de bem-estar social, que fala do bem-estar no grupo, nas pessoas, enfim, nas pessoas com quem a gente convive e também na sociedade como um todo. E a gente não perceber isso nas nossas vidas práticas, no dia a dia, é o que causa essa combustão. E a gente está vendo isso na prática, né? Não tem nem muito o que inventar, não tem nem muito o que aprofundar, porque essa grande conjunção ela está se referindo a essa dificuldade da gente olhar para a dor do outro e fazer alguma coisa em relação a isso. E a gente tem muita gente fazendo, claro, mas infelizmente não são todos. E esse é o puxão de orelha dessa conjunção entre Júpiter e Saturno no signo de Aquário. A nível individual, essa conjunção ela fala bastante da reestruturação a partir de eventos do passado. Porque Aquário, que é regido por Urano, fala de ir além, expandir os limites do tradicional, do fechado, daquilo que é muito restrito pela tradição social e as coisas que a gente não pode executar porque a sociedade vê como uma coisa errada ou ruim. A ideia aqui é, inclusive, que a gente passe a criar a própria profissão, criar o próprio motivo de estar trabalhando com X coisa, uma coisa no nível bem criativo mesmo, sabe? A ideia não é que a gente faça tudo igual, faça modelos de Fordismo de trabalho. Cada vez mais a gente vai ver a individualidade sobressaindo no grupo. Cada vez mais, cada um de nós vai entender-se enquanto indivíduo que tem uma voz, que tem algo a contribuir para a sociedade, e a internet, a virtualização e o fato de que cada um tem seu canal, cada um tem a sua forma de expressar a sua vontade e tem sempre gente para ouvir, é o que marca essa grande conjunção no signo de Aquário. Ainda no dia mais longo do ano, que é o dia de hoje, de solstício, no dia 21 de dezembro, a Lua ela fica de fato crescente e ela entra no signo de Áries, que aí, já na terça-feira, ela vai encontrar com Quiron, e a gente já tem uma Lua encontrando Quiron uma vez por mês desde o segundo semestre de 2020, nos lembrando sempre que a gente precisa reafirmar constantemente para si mesmo que o meu bem-estar, o bem-estar próprio individual, vem em primeiro lugar. Isso que é Quiron em Áries. É a gente lembrar constantemente que o meu bem-estar, as minhas decisões e eu estar confortável com o que eu estou fazendo deve vir em primeiro lugar. Ao abdicar, ao deixar de lado a vontade própria para executar algo que outros desejam, se você ainda está fazendo isso, se você ainda está obedecendo a ordens que você está completamente desagradado ou desagradada de executar, a ideia desse Quiron em Áries é que a gente consiga alcançar essa autonomia e se sentir bem com o que está fazendo. A Lua em Áries e Vênus em Sagitário vão conversar por trígono, então esse é um posicionamento muito bom para quem trabalha, quem está buscando movimentar a vida na terça-feira. Esse vai ser uma marca do dia, de um dia bem movimentado, de bastante coisa acontecendo. Inclusive, uma grande chamada e uma grande dica para esse posicionamento é de que não é para a gente demorar onde a gente não cabe, não é para a gente insistir em lugares onde as nossas ideias não são aceitas, inclusive onde se tem muita dificuldade de se posicionar, de se colocar, de falar, de se expressar, cai fora. Não é ali o seu lugar. A gente não tem que se espremer para poder caber em algum lugar. A gente tem que ser inteiro. A grande conjunção acontecendo nessa semana, não é esse o aprendizado da individualização e se posicionar? Então vamos aplicar isso no nosso dia a dia desde já. Dia 23 de dezembro, quarta-feira, a gente vai ter um posicionamento quentíssimo acontecendo no céu, em que a Lua vai encontrar Marte, deus da guerra, no signo de Áries, que também é super fogo. E a gente vai ter um lado positivo, o lado luz desse posicionamento e o lado sombra, em que a luz desse posicionamento é justamente a energia, a vitalidade que surge dentro de nós nesse dia. Então é um dia que tende a ser mais agitado, onde a gente tem várias tarefas para executar, onde a gente precisa estar em vários lugares ao mesmo tempo, fazer reuniões, encontrar com pessoas, falar com gente, fazer ligação, fazer comida, arrumar casa. Então é um dia que tende a ser bastante atarefado. Enquanto que o lado sombra disso é que algumas pessoas tendem a ficar um pouco mais irritáveis, então mais sensíveis às palavras. Então a gente tem que ter bastante cuidado com o que a gente fala nesse dia, para não colocar lenha numa fogueira desnecessária, né? Uma forma de tirar bastante proveito desse posicionamento é fazer uso dessa energia de proatividade e resolver algumas questões de alguns grupos ou algumas questões interrelacionais, não necessariamente amorosas, mas que dependem da aceitação de falha dos outros
ou a aceitação da própria falha, da própria dificuldade, mas a questão aqui, o ponto é se posicionar de forma proativa a resolver questões, a perdoar o outro, ou aceitar quando o outro pede desculpas. A questão aqui é trazer a diplomacia para um dia muito quente. Então, se está muito irritante, se está muito difícil, se está muito atarefado, então a gente pende para o lado oposto, que é Libra, onde as coisas ficam mais mornas, onde a gente, ao conversar, ao interagir, enfim, trocar uma ideia, a gente consegue chegar a algum tipo de resolução para os nossos problemas ou para as nossas dificuldades de comunicação, né? Vamos tentar trazer a palavra para esse dia, esse é a grande sacação desse dia. No dia 23 é bem possível que a nossa concentração e o nosso foco fiquem um pouco afetados, então é importante a gente não dar muita atenção, não dê muito ouvidos a críticas, ou então a palavras muito ríspidas, ou então aquela pessoa que vem julgar, sabe? Não, nem dá bola, nem alimenta esse tipo de coisa, apenas fique na sua. Dia 24 de dezembro, a gente vai ter a Lua entrando no signo de Touro, então é um ótimo dia para comer. Não, mas falando sério, a Lua vai encontrar com Urano e com Lilith. E tanto Urano quanto Lilith têm um significado em comum, que é a insatisfação. Então, a Lua em Touro, crescente em Touro, encontrando com certas insatisfações, é possível que num plano mental, num plano psicológico, a gente comece a entender que trabalhar ou fazer as coisas do dia a dia, as tarefas, ou se envolver com os projetos que a gente se envolve, é o tipo de coisa que não pode ser feito nas pressas, não pode ser feito de qualquer jeito. Se a gente quer que o nosso projeto, o nosso trabalho, aquilo que a gente está se jogando na vida para fazer, durem no longo prazo, eles têm que ser bem pensados, sabe? A execução das tarefas não podem ser feitas com menos de 24 horas de antecedência. As ideias, as coisas precisam de tempo para amadurecer. Então a gente precisa levar um tempo para poder pensar, refletir sobre as coisas. O dia 24 de dezembro, ele vai ser bem nessa reflexão, vai pegar bastante a gente nessa reflexão sobre a forma como eu venho trabalhando, como eu venho resistindo às dificuldades, e faz a gente perguntar, precisa ser desse jeito? Precisa ser assim? E, enfim, é uma oportunidade para repensar ano que vem, por exemplo, né, que agora a gente já está acabando o ano, como é que a gente consegue readaptar a forma como eu trabalho, como eu executo as coisas no meu dia a dia, as tarefas da casa, enfim, a forma como eu me relaciono. Em vez de insistir na resistência, talvez seja mais inteligente prolongar, né, em pequenas doses, que vai durar num prazo muito maior. É claro que a quantidade de eventos astrológicos que está acontecendo no mês de dezembro dificulta um pouco a gente se acalmar e manter a mente um pouco mais sana. Então, para o dia 24, recolhimento é muito recomendado. Uma lua crescente em Touro é bom para deitar, dormir, comer, ver um filme, descansar. E, é véspera de Natal. E lembrando que a gente está de quarentena, a gente não deve ficar visitando muita gente, ou então encontrando com ninguém. Na verdade, o ideal é a gente não encontrar com ninguém, né? Mas a gente sabe que não é bem isso que vai acontecer, infelizmente. Mas a proposta aqui é a gente manter sempre o recolhimento quando a Lua está em Touro. E a gente pensar nos passos futuros, né? Pensando na durabilidade da situação. No dia 25 de dezembro, sexta-feira, incrivelmente, a gente não vai ter nenhum aspecto novo formando no céu, nenhum trígono, nenhuma quadratura, nenhum sextil, nenhuma oposição, nada. E é feriado, né? É Natal, então eu acho que os próprios astros deram essa folga pra gente pelo menos conseguir concentrar, ou então focar, ou se recolher, tirar um dia para ficar olhando pro nada, sabe? Não se envolver muito em tretas, não se envolver em coisas que vão desalinhar os chakras. E também a oportunidade da gente tomar um impulso para poder no futuro colocar mais energia na nossa vida, no nosso dia a dia, trazer uma vitalidade maior para as coisas que a gente faz. Porque só em fazer, insistir, não ter uma técnica, não ter um objetivo final, acaba que desgasta, e a gente vê muita gente desgastada do trabalho, desgastada desse ano, sem saber se isso tudo vai acabar, se vai ter um fim, sabe? Então é legal a gente realmente tirar esse dia para se recolher e ficar na sua. No sábado, dia 26 de dezembro, a lua crescente vai ingressar no signo de Gêmeos, então a gente já vê um dia mais agitado mentalmente. Eu costumo perceber que a lua, quando está em Gêmeos, a gente tem que estar preparado para alguns imprevistos, algumas mudanças de plano. Quando a gente planeja alguma coisa para o dia e ele não acontece, a gente tem que ter cuidado para não se frustrar
Então já fica logo a dica prévia aqui para a gente se preparar para uma lua em Gêmeos e a gente recalcular a rota caso necessário. A lua vai conversar por trígono com Júpiter e Saturno, que estão lá em Aquário e estão conjuntos ainda, então é um ótimo dia para grandes insights e percepções sobre o que eu vou fazer daqui para frente. Então, o estímulo mental é muito bem-vindo. Ver filmes, ou ler livros, ou pesquisar sobre coisas na internet, planejamentos, tudo isso no plano mental, o gerenciamento mental é muito bem-vindo no sábado, dia 26. Inclusive, é um bom dia para aproveitar essa energia e fazer um planejamento para o próximo ano. E como a gente está falando do signo de Aquário, pode abusar da sua imaginação, porque o signo de Aquário fala de surpresas, fala de coisas que a gente nem consegue pensar, nem imagina. Então, pode ficar super à vontade nesse planejamento, vai fundo. É uma ótima forma de aproveitar essa energia do ar, que vai estar bem presente no sábado, dia 26. E no domingo, dia 27 de dezembro, a Lua ela vai permanecer em Gêmeos e ela vai continuar fazendo um trígono com a galera lá em Aquário, Júpiter e Saturno, conjuntos, mas ela vai se desentender por quadratura e oposição com Juno e com Ceres. E esses são todos os planetas que falam dos nossos karmas, dos nossos momentos passados, de tudo que a gente fez para chegar até aqui agora. E isso pode incluir vidas passadas ou essa vida mesmo que a gente se encontra. E isso dá um tom mais saudoso, mais nostálgico pro dia. E já é domingo mesmo, então a gente já vai ficar mais com aquele sentimento de domingueira bem presente na nossa vida no domingo, dia 27. É um ótimo dia para você ligar para aquele seu amigo que você não fala há muito tempo, colocar o papo em dia, falar sobre projetos novos. Inclusive, esse posicionamento de ar muito presente na semana pode indicar que é um bom momento para insights. Então, falar com pessoas, falar com amigos, falar com a galera aí que você conhece sobre projetos novos pode ser bem proveitoso, pode vir vários projetos muito legais dessas conversas que vão acontecer nesse período entre sexta, sábado e domingo. No mais, a gente já está se aproximando aí do final do ano, a gente está iniciando a penúltima semana do ano e a gente vai para a semana seguinte, uma semana de lua cheia. Então a gente já vê um movimento de subida de 2020, uma escalada final, uma energia, uma última pontada de energia que a gente vai colocar para jogo aqui, colocar na nossa prática do dia a dia. E eu acho que vai ser bastante importante se a gente mantiver o foco nesse período e não perder muito a concentração e, enfim, se entregar aos estímulos que distraem a gente de um objetivo final. A gente está numa temporada de Capricórnio, o Sol entrando em Capricórnio, a gente começa a ter o pé no chão mais firme e percebe que para executar tudo aquilo que eu planejei na temporada de Sagitário, a gente precisa manter o senso de realidade bem próximo da gente. Lembre-se sempre disso, principalmente nesse momento final. No mais é isso, galera. Eu falei de tudo dessa semana, tá? Daqui pra frente a gente já dá pra planejar até o Natal e até o fim de semana seguinte do Natal também. E é curioso que os próprios astros falem de recolhimento. Bom, é isso. Vou falar sobre todos esses posicionamentos tintim por tintim lá no meu Instagram. Se você não me segue, o link estará na descrição, é só clicar lá. Se inscreve nesse canal se você ainda não é inscrito. Vamos manter a fé nos nossos orixás, nossos santos, nossos guias, porque é só eles que vão poder segurar esse momento tão turbulento que a gente está passando. Ogum já venceu. Vejo você no próximo vídeo e tchau!